Bom, hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Nós conhecemos o Evangelho como as boas novas de Jesus Cristo. Jesus, ele pregava que estava próximo o reino. Em Mateus, a partir do capítulo 10, versículo 7, Jesus diz assim para os seus discípulos: Ide e pregai o Evangelho, anunciando que o reino dos céus está próximo, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, dando visões aos cegos. De graça recebei, de graça dai. Mas nós vamos fazer o Evangelho de uma forma mais simplificada e mais ampla dentro da palavra de Deus. Nós vamos dividir o Evangelho desde Gênesis a Apocalipse em 5 partes. Quais são essas partes? Primeira parte, anota aí, criação. Segunda parte, rebelião. Terceira parte, o preço de Deus. Quarta parte, o preço do homem. E a quinta parte, eternidade. Nós precisamos entender muito bem isso para podermos passar para as outras pessoas qual a importância de se ter o conhecimento do Evangelho. Começando, criação. Nós temos um dilema, principalmente aqui no Brasil, que é evolução versus criação. Muita gente fica pensando o que eu devo fazer, eu não devo fazer, eu falo, eu discuto. Por exemplo, você vai falar sobre Jesus para uma pessoa e aí ela fala, mas eu não acredito que Deus que criou, eu acredito que nós viemos do macaco, etc. E dentro da ciência nós conseguimos mostrar para as pessoas que não tem como haver uma evolução. Como a própria palavra diz, ela é uma teoria, ela não é comprovada. Então não tem como haver. E nós acreditamos que em Gênesis, Deus ele fala como foi formado. Olha esse visual. Como que isso, por causa de uma explosão, pode acontecer? Não entra na minha cabeça. Mas nós temos argumentos científicos para mostrar isso. Mas o que eu quero que você entenda, Deus criou todas as coisas. Ele fez o homem, fez a mulher, a sua imagem e semelhança, criou eles, diz Gênesis. E ele colocou o homem e a mulher num jardim que ele fez no Éden. E esse jardim, ele plantou muitas árvores. E ele deu só uma responsabilidade para Adão, para ele cuidar de tudo e não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem e a mulher desobedecem a Deus. Eles desobedecem a Deus. Então nós saímos da criação, onde Deus faz tudo perfeito, um Deus maravilhoso que cria todas as coisas, e entramos na rebelião, onde o homem e a mulher simplesmente desobedecem a Deus. Talvez você se pergunte, mas por que Deus criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? E eu te respondo, por causa da escolha. Deus, ele quer ser amado voluntariamente e não porque tem que amar a Deus. Então ele coloca essa árvore no jardim e dá a escolha para o homem decidir. Mas a mulher e o homem dão ouvidos à serpente, desobedecem, peguem desse fruto e comem. O fruto era bonito e agradável aos olhos, e eles comem desse fruto. E quando o homem come desse fruto, nos seus olhos, a Bíblia conta que cai escamas e eles começam a ver as coisas como Deus vê. E eles olham para si e percebem que estão nus. Então, essa rebelião, essa desobediência do homem e da mulher tem consequências. O homem começa agora a trabalhar com dor. Talvez você se pergunte, mas antes não trabalhava? Sim, trabalhava. Lembra que eu contei no começo ali em Gênesis, que quando Deus ele dá uma ordem, ele fala para Adão cultivar, para ele trabalhar, dar nome aos animais. Já existia trabalho, só que agora ele vai suar, ele vai ter que suar com o trabalho dele para poder se alimentar. E a mulher começa a ter dores de parto. E a cobra se deu mal, não tinha quem acusar, né? Ela pegou e vai ter que rastejar o resto da vida dela. E aí entra a rebelião, o pecado começa a habitar dentro da terra e dos seres humanos. Existem coisas boas em Deus? Só existe coisa boa em Deus. Deus não é ruim. Deus ele é bom. Deus sempre foi bom e sempre vai ser bom.
E uma coisa que a gente tem que ter em mente dentro do evangelho é que coisas ruins acontecem por consequências de escolhas. Se eu saio na rua, eu tenho 2 filhos. Se eu saio na rua com meu filho e um cara passa no sinal vermelho e atropela o meu filho e eu sou simplesmente atropelado, o meu filho morre e eu vou falar: Deus, por que você deixou isso? A culpa é de Deus. Não. A culpa não é de Deus. Isso é consequência de um cara que pegou o carro, bebeu, atravessou o sinal vermelho e atropelou o meu filho. E às vezes as nossas consequências, as nossas escolhas e as consequências que nós sofremos afetam outras pessoas. E isso é o mal do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas acabou por aí? Não, não acaba por aí. É onde entra o nosso terceiro ponto. Então nós já falamos sobre a criação, já falamos sobre a rebelião e agora a gente vai falar sobre o preço de Deus. É onde ele demonstra o amor dele. Isso é uma coisa simples. Jesus, sendo Deus, se faz homem, veste uma roupa de homem e desce na terra. E ele anda como nós, come como nós, vive como nós. Às vezes ele, na verdade, tem um texto que fala que um discípulo chegou para Jesus e ele fala assim: eu quero ser seu seguidor. E ele fala assim: eu não tenho nem lugar onde dormir. O meu travesseiro é pedra. Então, ele viveu muito, muito, muito igual a nós, assim, e as dificuldades que ele teve foi, talvez nem você passe tanta dificuldade como Jesus passou, mas ele foi preciso, ele teve a necessidade de passar por todas as situações que um ser humano passa, mas mesmo assim ele não desistiu, e ele veio por amor. João 3,16 diz que Deus amou tanto a humanidade, o mundo, a sua criação e os seres que ele fez, que ele manda Jesus. Para quê? Para que através de Jesus nós pudéssemos ter a vida eterna. Aquilo que foi separado lá no jardim pelo homem e pela mulher, através de Jesus Cristo, através do preço de Deus, nós podemos nos reconciliar a Deus e podemos voltar a ter um relacionamento com Deus. O homem estava separado e agora ele está junto. E nós podemos continuar a viver. E aí é onde entra o quê? O nosso preço. É onde entra o preço do homem. O que o homem tem que fazer para continuar esse relacionamento, para manter firme esse relacionamento? É só a salvação. Sim, você ganhou a salvação. Você entrega a sua vida para Jesus, aceita Ele, o reconhece como Senhor da sua vida, crê no seu coração, mas você tem uma caminhada. Um amigo meu, ele sempre falou uma coisa assim para mim: a graça é de graça, mas ela tem um preço. E sim, existe um preço. Não é o preço para você ser livre do pecado. Não, Jesus já fez esse preço. Agora o preço é para você andar em santidade e andar em conformidade com a palavra. E qual é a melhor forma da gente caminhar nisso? Através da Bíblia. Nós temos a Bíblia. A Bíblia nos ensina como devemos andar. A Bíblia nos mostra como devemos caminhar. Sabe, eu fico pensando às vezes que para ir para a eternidade, para viver com Deus, a salvação não é difícil. Porque a Bíblia diz que eu e você não passamos por nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Jesus, ele fala isso: vocês não são tentados mais do que vocês podem suportar. E ele diz assim: mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós vamos vencer. Então, o preço, às vezes, vale a pena você levar um tapa na cara e dar outra face? Sim. É difícil? Sim. Todo mundo consegue? Não. Mas todo mundo pode? Pode. Todo mundo tem essa força dentro de si. Por causa do quê? Porque no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, no momento que a gente tem essa conexão de volta a Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é dunamis, que ele é poder, intrepidez. Nós não recebemos mais, Paulo fala que vocês não recebem mais um espírito de covardia, mas um espírito de poder e intrepidez. E é esse espírito que nos dá força a resistir. É esse espírito que nos dá força a vencer. Eu queria deixar aqui para vocês uma coisa bem legal,
que fala sobre os discípulos de Jesus, e é uma coisa muito legal que o que eles passaram e o que nós hoje passamos. Jesus, ele foi crucificado e foi ressuscitado. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Em Atos 12, a partir do versículo 1 e o 2, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rangiam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele pedras e lançaram ele fora da cidade e o mataram. Paulo, ele relata sobre isso, ele estava lá. Bartolomeu foi para a Índia e retiraram sua pele ainda vivo. Tiago foi crucificado no Egito e cortado em pedaços. João morreu de morte natural, mas tentaram matar e ainda com veneno, e depois cozinharam ele vivo. Judas Tadeu foi crucificado em Endeira. Mateus, pregado na grama e cortaram sua cabeça na Etiópia. Lucas, pendurado numa árvore em Atenas. Paulo, arrancaram a sua cabeça em Roma. Simão, morreu no campo como mártir. Tomé, construiu um palácio para o rei e continuou pregando. Morreu transpassado por flechas. Pedro foi crucificado, não se sentia digno de morrer como mestre, então lhe crucificaram de cabeça para baixo. André foi crucificado também, não quis morrer como mestre e o crucificaram na forma de X. Filipe foi enforcado. Ao momento que ele estava sendo enforcado, era demorado, ele simplesmente viu trazerem para ele pano para embalsamá-lo e ele falou: eu não quero ser embalsamado e ser tratado como meu mestre. E aí ele pediu para ser embalsamado com papiros. Todos esses andaram 3 anos com Jesus. E eles foram com Jesus até o final. Até se preciso morrer, eles tinham isso em mente. E esse é o nosso preço. Até se preciso morrer, nós temos que ter isso em mente. Entra o nosso preço. Então nós conseguimos entender até esse ponto que existe a criação, Deus criou todas as coisas, houve uma rebelião, o homem se revolta contra Deus e há o preço de Deus, onde Jesus se entrega, o próprio Deus se entrega para que nós possamos ter a reconciliação com Deus. Mas também tem a nós o nosso preço, o preço do homem, que é permanecer firme. E firme e não desistir, não importa o que aconteça. E aí nós entramos em qual ponto? Na eternidade. A eternidade é a nossa esperança. Paulo fala que se nós, como cristãos, não acreditarmos que Jesus Cristo ressuscitou, em vão é a nossa fé. Em vão é a nossa fé. Porque se a gente não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, ele não está vivo, ele está morto. Então, quem vai te salvar? Não tem quem te salve. Então, a importância da eternidade é a nossa esperança, é o nosso fundamento, que depois de tudo isso, mesmo se eu morrer, eu ainda continuo vivo. E a eternidade é aquele momento que uns falam eu vou para o céu, outros falam eu não sei para onde eu vou. A única coisa que eu tenho razão e a convicção que eu posso te garantir é que você vai passar o resto da sua vida com Deus. O resto da sua vida com Deus. Esses pontos são muito importantes numa pregação, num evangelismo, quando você for pregar o evangelho, porque a pessoa precisa entender que ela foi criada por Deus. Então vale a pena você discutir assim no bom sentido, que ela precisa entender, porque se ela não acreditar que ela foi criada, ela perde, ela deixa de dar autoridade ao Criador. Então a criação é importante para a pessoa dar autoridade ao Criador. A rebelião, o pecado, ele é necessário para que a pessoa possa entender que ela precisa de um Salvador, que nós não somos perfeitos, que nós precisamos de um Salvador. O preço de Jesus mostra que Ele é o Salvador. O preço de Deus mostra isso. E o nosso preço é que a gente precisa dar um passo. Jesus, ele vem e nós precisamos ir até onde que ele está, na verdade, entender que ele está ali batendo na porta. E a eternidade é aquele momento onde que você vai passar o resto das suas vidas com Deus.
Essa é a coisa mais legal e é onde que a gente pode simplesmente mergulhar de cabeça. E se for preciso morrer, a gente morre. Como diz a canção, vai valer a pena. Vai valer a pena tudo isso que a gente tem passado pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos numa próxima. Tchau, valeu!